Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo no canal. Vamos para mais uma leitura dessa obra, O Foro de São Paulo, Ascensão do Comunismo Latino-Americano, do professor Olavo de Carvalho. O nome do artigo é A Imaginação Esquerdista. Ele começa com uma citação, tá, do Dr. Juan Alfredo César Miller, seu amigo. Ele vai dizer o seguinte: neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Lembrando, gostaram do conteúdo? Inscrevam-se no canal, ative as notificações, compartilhe, verifique os cursos que eu forneço aqui no canal, que eu vendo na Hotmart, enfim, para quem tiver interesse na área de literatura, leitura, Dostoiévski. Bom, então vamos lá. O crítico burguês Fernando Cristóvão é autor do melhor estudo que se escreveu sobre a arte narrativa de Graciliano Ramos. Ele agora nos dá, com o Romance Político Brasileiro Contemporâneo, que é o nome da obra, Coimbra, Almedina 2003, uma chave indispensável para elucidar o fenômeno do unanismo socialista que se apossou deste país justamente quando a falácia do socialismo já tinha se tornado coisa evidente para toda a humanidade alfabetizada. Lembrando, esse artigo é do ano de 2003, de 5 de julho, no Globo. Esse fenômeno revela uma tal alienação, um tal descompasso entre a consciência nacional e a realidade, que não é de estranhar, venha antes do exterior do que daqui mesmo a ajuda para compreendê-lo. O que concluo, um tanto livremente, do estudo de Cristóvão é que, em proporções alarmantes, o romance brasileiro, desde 1964, deixou de ser expressão da vida nacional para reduzir-se a depósito de lamúrias de um grupo político que, frustrado nas suas ambições de poder, se fechou num solipsismo carregado de rancor e de autopiedade, passando a enxergar o drama de um país na escala miúda de seus padecimentos gremiais. A Hora dos Ruminantes, de José J. Veiga, expôs em 1964 a visão medonha de uma sociedade integralmente subjugada a um totalitarismo maquinal que, àquela altura, se parecia menos com o autoritarismo ralo do Marechal Castelo Branco do que com o Estado cubano, que a própria KGB considerava o mais perfeito engenho de controles político jamais concebido, e no qual, com autoironia involuntária, iam buscar abrigo e ajuda os descontentes com o novo regime. Poderosa alegoria do totalitarismo em geral. A Hora dos Ruminantes pouco refletia da realidade brasileira, mas tudo da imaginação esquerdista. Com Quarup, de Antônio Calado, de 1967, o romance tornava-se instrumento de intervenção no debate interno da esquerda em favor da luta armada. Mas a luta armada, como só seus entusiastas não previram, resultou no endurecimento da repressão e no decréscimo da esquerda, com humilhante contraste com os sucessos econômicos do regime, cuja popularidade encerrava os intelectuais esquerdistas no isolamento, ainda mais propício às alucinações. Alucinatório já é o ambiente, a festa de Ivan Ângelo, no qual o ressentimento político dos vencidos desanda em anarquia carnavalista, que teorias em moda vendiam como instrumentos de libertação, mas que só serviu para fomentar a anomia geral, culminando no advento do império do narcotráfico, que este sim oprime toda a sociedade, e não apenas um grupo. Em Zero, de Inácio de Loyola Brandão, 1976, a anomia infectava a ordem mesma da narrativa, requentando o experimentalismo vanguardista dos anos 20 para depreciar como reacionarismo opressivo a ideia de uma realidade inteligível, a qual o autor opunha o lema de escrever com baixo ventre. Um baile funk literário que antecipava, aliás, muito inteligivelmente, a funkilização geral da sociedade. Se a intelectualidade esquerdista fosse capaz de medir as consequências de suas palavras, seu arrependimento não teria fim. Mas ela é como um ladrão que não sente vergonha de roubar, apenas de deixar de prender. A mentira básica da sua visão egocêntrica da sociedade brasileira jamais é posta em questão. Tudo o que se discute é o fracasso prático, a dificuldade de chegar ao poder. No fundo, o único pecado, segundo essa visão do mundo, é não ter poder. Em Bar Don Juan,
de 1971, Antônio Calado converte-se de apologista da guerrilha em carpideira do seu fracasso. Mas a autocrítica não vai ao fundo do problema. Esgota-se em lamentações de erros estratégicos e táticos. Autopiedade grupal confundida com tragédia nacional também não falta em O Amor de Pedro por João de Tabajara Ruas, no qual guerrilheiros exilados, escondidos numa embaixada em Santiago, acompanham pelo rádio o bombardeio do Palácio La Moneda, a fim de sua última esperança de cubanização do continente. Ao fracasso prático veio acrescentar-se a lenta e irreversível corrosão nos ideais. Nos anos 80, já ninguém podia acreditar que algum regime socialista no mundo fosse substancialmente mais humano que a nossa vacilante ditadura. Nem poderia pensar seriamente que a celebração da anarquia viesse a ter outro resultado senão a entrega do país à bandidagem. Um resultado que, no fundo, todos desejavam, pois coincidia com as especulações de Herbert Marcuse sobre o potencial revolucionário da marginalidade e do crime. É só um ponto aqui onde ele fala sobre Sinheiros e a Civilização e o Homem Unidimensional, de Herbert Marcuse. Mas, num processo neurótico bem conhecido, quanto mais funda a obstinação no erro, tanto mais histrionicamente enfáticos os pretextos verbais em que sua mentira originária se camufla, até a total substituição do senso da realidade por uma retórica de comício. A vitória completa da estereotipagem vem com A Região Submersa, do mesmo Tabajara Ruas, no qual o general-presidente Humberto I, quanta sutileza, morto em um acidente de avião, se revela, por fim, um robô comandado à distância pelos americanos. Falar em literatura, que entre aspas, aí já não seria hiperbólico. O Brasil estava maduro para aplaudir a incultura como uma forma superior de sabedoria, ungida pelos profetas, consagrada pelas urnas e ornamentada de diplomas honoris causa. Não é preciso dizer que o processo análogo se observou no teatro, no cinema e na poesia. A redução narcísica da visão da sociedade brasileira às discussões internas de um grupo, o apego da intelectualidade esquerdista a seus mitos autobeatificantes, a recusa de um exame sério das consequências sociais das suas próprias ações, levaram à autodestruição da inteligência, sacrificada no altar das ambições políticas, escoradas numa autoridade moral, tanto mais declinante quanto mais pretensiosa. Hoje, o que resta da cultura brasileira, entre aspas, é o assunto de marqueteiros e cabos eleitorais. Os próprios intelectuais esquerdistas sentem-se, talvez, um pouco mal nesse ambiente, mas não reconhecem nele a criação sua que ele, indiscutivelmente, é. E por que haveriam de condená-lo se ele foi a condição prévia para a sua ascensão ao poder e a revanche, enfim, sobre tantas humilhações?